Então, vamos ao exercício. Um operário do metrô, em uma nova linha em construção, ganha R$ 10 por hora de trabalho de sua jornada semanal regular de trabalho, que é 40 horas. Eventuais horas extras são pagas com um acréscimo de 50%. Encontre uma fórmula algébrica para expressar seu salário bruto semanal, chamado de S, para as semanas em que trabalhar H horas com H maior ou igual a 40. Então, nós temos o Zé. O Zé, ele trabalha no metrô. E o esquema de trabalho dele é receber por hora. Só que o valor mínimo de horas que ele tem que trabalhar por semana são 40. Mas aí o que acontece? Aquele ser lindo e maravilhoso chamado patrão chega para o Zé e fala: olha, Zé, então, pelo cronograma que a gente viu, a obra está atrasada e eu vou precisar que você faça hora extra, entendeu? Durante os dias dessa semana. E olha a cara do Zé. Gente, o Zé tá tranquilo. O Zé fala, tá sussa, porque no meu contrato diz que eventuais horas extras são pagas com acréscimo de 50%. Maravilha! Vamos entender o que essa frase quer falar. Observe primeiro essa palavra, essa linda e maravilhosa palavra chamada acréscimo. Para nós compreendermos melhor o poder dessa palavra magnífica chamado acréscimo, vamos para uma situação hipotética. Vamos dizer que você está lá andando na rua e você tem R$ 20 na sua carteira. Vintão. Desculpa, eu tinha que fazer essa piada. E aí você tá andando lá de boa na rua, tem só você na rua, a rua está deserta, e você acha R$ 50. Olha que maravilha! Fala se você não ganhou seu dia, se você achar 50 na rua. Claro que ganhou! Então você achou R$ 50. Olha o fenômeno que acontece dentro da sua carteira nesse momento. Você tinha R$ 20, mas você achou 50, ou seja, foi acrescido R$ 50 ao valor da sua carteira, ao valor que já tinha na sua carteira. Então, ao todo, quanto foi que você ficou na sua carteira? Você ficou com R$ 50, porque além do que você já tinha, você acrescentou R$ 50. Aí você me pergunta, Beatriz, mas o que isso tem a ver com o exercício? Tudo. Leia de novo essa frase impactante. Eventuais horas extras são pagas com acréscimo de 50%. Tá, mas com acréscimo mais 50% em relação ao quê? Ora, em relação à hora de trabalho. Então, é acrescido mais 50% na sua hora de trabalho. Então, o Zé fez hora extra, certo? Então, por hora, ele já recebe R$ 10. Mas aquela hora é uma hora especial, é uma hora extra. Então, além desses R$ 10 que ele recebe por hora, ele recebe mais, ou seja, um acréscimo de 50% no valor dessa hora. Então, 50% desses mesmos R$ 10, um acréscimo de 50% nesse valor que ele já recebe. Então, ele já recebe R$ 10 por hora. Só que quando ele faz hora extra, além desses R$ 10 que ele já recebe por hora, ele recebe mais 50% desse valor da hora. 50% de 10, nós sabemos que é 5. Então, o Zé recebe R$ 15 por hora extra que ele trabalha. Os R$ 10 é o valor que ele já recebe por hora trabalhada. Mas, além disso, é acrescentado mais R$ 5. Então, na verdade, quanto ele recebe por hora extra? São os R$ 15. Muito importante, por hora extra. Um outro dado muito importante que esse exercício fala pra gente é isso aqui, ó. Com H, ou seja, com o número de horas sendo maior
ou igual a 40, certo? Então, o número de horas pode ser ou igual a 40 ou maior que 40. Então, o Zé pode trabalhar 40 horas semanais? Pode. O Zé pode trabalhar 43 horas semanais? Pode. O Zé pode trabalhar 39 horas semanais? Não pode, porque o mínimo são 40 horas, o mínimo é 40, é igual ou maior que 40, não pode ser menor do que 40. Aí agora eu faço a pergunta do milhão para você. O Zé pode trabalhar 25 horas durante a semana? Não, exatamente. Por quê? Porque 25 é menor do que 40. Outra pergunta que vale 1 milhão. O Zé pode trabalhar 50 horas durante uma semana? Pode, porque 50 é maior que 40. Ou seja, se naquela semana o Zé não fazer nenhuma hora extra, nada, ficar só ali nas 40 horas semanais, no mínimo, ele vai receber 400 conto de salário naquela semana. Beatriz, mas por que 400? Ora, ele não recebe 10 reais por hora? Então, se ele trabalhar 40 horas, vai ser as 10 horas, os 10 reais, vezes as 40 horas. Logo, ele vai receber no mínimo 400 reais. E guarde esses 400 reais no seu coração, porque eles são muito importantes. Você vai ver agora. Vamos chamar o Zé? Zé, vem pra cá! Oi, Zé, tudo bom? Gente, esse Zé é muito gente fina, né? Muito gente fina. Então, o Zé fez o seguinte, ele observou que teve uma semana que ele trabalhou as 40 horas semanais, as 40 horas, né, que é o mínimo de hora que ele precisa trabalhar. Ele trabalhou essas 40 horas, recebeu os 400 reais, maravilha. Aí teve uma outra semana que o Zé trabalhou 41 horas. Então, ele trabalhou as 40, que ele tem que trabalhar, que é o mínimo que ele precisa trabalhar, mais uma hora extra. A gente viu que o valor da hora extra é 15 reais. Então, ele recebeu os 400 reais mais os 15 reais da hora extra. 415 reais. Aí teve uma outra semana que o Zé trabalhou 42 horas. Ou seja, ele trabalhou as 40 horas, que são o mínimo dele, recebeu os 400 reais dele, só que aí ele fez mais 2 horas de hora extra. Cada hora extra é 15 reais, ele fez 2 horas, então 15 vezes 2 deu 30 reais de hora extra. Ou seja, ele recebeu os 400 dele, mais os 30 reais, o que deu 430. Uma outra semana, ele observou que ele trabalhou 43 horas. Ou seja, ele recebeu os 400 reais das 40 horas que ele precisa trabalhar, que é o mínimo que ele precisa trabalhar. Então, ele recebeu os 40 reais dessas 40 horas, mas recebeu mais 45 reais. Por quê? Porque ele fez 3 horas de hora extra. Cada hora extra é 15 reais. 3 vezes 15 dá 45. Então, naquela semana, ele recebeu 445 reais. Observe comigo que tem um dado que está sempre se repetindo, sempre, na verdade, 2. Mas aqui, como o nosso interesse é o salário, a gente vai observar quem? O money, gente, o dinheiro, porque quem nos interessa é o que? É o salário do Zé, é o salário dele. Então, perceba que o 400, ele sempre está se repetindo. Então, olha, quando ele não faz hora extra, ele recebe 400. Quando ele faz 1 hora de hora extra, ele recebe os 400 mais um valor equivalente a 1 hora. Quando ele faz 42 horas, ele recebe os 400 mais o valor equivalente às 2 horas extras. Quando ele faz 43, a mesma coisa. Ele recebe os 400 mais o valor equivalente às horas extras. Então, esse dado que se repete, esse valor que está sempre se repetindo, ele vai permitir que nós comecemos a esboçar a fórmula algébrica do salário bruto semanal do Zé. Então, a gente vai ter que o salário, que o exercício fala para a gente chamar de S, em função de H, ou seja, das horas que o Zé trabalha, vai ser igual a 400. Mas, olha, preste atenção, eu falei que nós estamos começando a responder
a criar a fórmula algébrica. Então, vamos com calma. Essa não é a resposta final. Tem mais alguns detalhes que nós precisamos observar. Esse detalhe é o quê? São o quê, né? São as horas extras. Perceba que o Zé, ele pode fazer hora extra. E o que é a hora extra? Vamos observar nesse caso aqui. Se ele trabalhar 41 horas, quanto de hora extra ele vai fazer? Ora, vai ser as 41 horas que ele trabalhou, menos as 40 horas que são fixas, que ele tem que trabalhar. Então, de hora extra, vai me sobrar uma. Se ele trabalhar 42 horas, então tá, ele trabalhou 42, mais 40 já está incluso, é o mínimo que ele precisa fazer. Então, vão ser essas 42, menos os 40, e aí, então, ele ficou com 2 horas de hora extra. Beleza. Quando ele trabalha 43 horas, para eu descobrir quanto ele fez de hora extra, são os 43 menos as 40 horas que ele já é obrigado a trabalhar, que vão me resultar nas 3 horas extras de trabalho. Então, perceba esse raciocínio que a gente está usando para quantificar as horas extras. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo o total de horas trabalhadas menos o tempo mínimo de serviço. E aí a gente descobre qual é a hora extra. Veja, 41 foi o total de horas que ele trabalhou aquela semana. E para descobrir quantas horas extras ele trabalhou, o que eu faço? Eu pego esses 41, tiro as 40 horas que ele já é obrigado a trabalhar, ele tem que trabalhar, e aí eu descubro que ele fez 1 hora de hora extra. Então, é o total de horas trabalhadas, que a gente chama de H, menos o tempo mínimo de serviço. E qual é esse tempo mínimo de serviço? Ora, a gente está vendo aqui, ó, a gente faz o quê? 41 menos 40. 42 menos 40, 43 menos 40. Então, qual é o tempo mínimo de serviço? 40. Exatamente, são os mesmos 40. Mas nós ainda podemos melhorar mais um pouquinho essa representação. Eu não chamei o total de horas trabalhadas de H, então eu posso representar assim. H menos 40 vai me dar o quê? Vai me dar a quantidade de horas extras que o Zé trabalhou. Mas o que nos interessa aqui não são a quantidade de hora extra que o Zé trabalha, é sim o salário, o quanto ele ganha dessas horas extras. Então, como a gente determina o valor ganho em cada hora extra? Olha, observe o que a gente fez. Quando ele trabalhou 1 hora a mais, a gente pegou esse 1 e fez vezes o 15, que é quanto ele recebe por hora. Quando ele trabalhou 2 horas, nós pegamos esse 2, multiplicamos por 15, que deu os 30. Quando ele trabalhou 3 horas, nós pegamos esse 3, ou seja, a quantidade de horas extras, e multiplicamos pelo 15, que é pelo valor de cada hora extra. Então, nós fizemos o quê? O 15 vezes a quantidade de hora extra que ele trabalhou. Só que, poxa, a gente acabou de ver que a quantidade de hora extra a gente pode representar, pode, não só pode como deve, representar por H menos 40. A gente acabou de chegar nesse raciocínio. Então, aqui eu posso representar como 15 vezes H menos 40. Então, essa equação aqui, ela na verdade está dando o que para a gente? Está dando o quanto ele recebe por hora extra. Agora, vamos voltar a essa fórmula que a gente começou a esboçar. Quando o Zé faz hora extra, ele recebe os R$400 mais o que ele recebe por hora extra, certo? Então, a gente pode ver aqui, ó, que quando ele faz 41 horas, ele recebe os R$400 mais os R$15 porque ele fez só 1 hora extra. Com 2 horas extras, ele recebe 30, com 3 ele recebe mais 45. E o que nós acabamos de deduzir? Que o quanto ele recebe por hora extra, na verdade, é dado por essa expressão aqui, 15 vezes H menos 40. Então, nós podemos fazer o quê? Substituir.
Então, nós vamos ter que o salário bruto mensal, S, né, pela quantidade de horas do Zé, é o quê? 400 mais 15 vezes H menos 40. Mas nós podemos melhorar ainda mais essa fórmula. Podemos. Veja só, esse 15, ele está multiplicando uma subtração. O que nós podemos fazer? Distributiva nesses termos. Então, dá para melhorar essa resposta. Porque nós chegamos a essa resposta porque o salário bruto mensal do Zé são os R$400 mais o que ele recebe de hora extra. Então, é isso aqui, o salário dele. Só que dá para melhorar mais um pouquinho ainda a representação dessa fórmula algébrica. Nós precisamos fazer o quê? A distributiva do 15. E é nessa parte que você entra. Então, eu deixo para você fazer essa distributiva e chegar a qual é a equação, a fórmula algébrica final do salário bruto do nosso Zé. Obrigada por ter assistido a esse vídeo. O Zé fica muito feliz por você ter descoberto qual é a fórmula algébrica para ele receber o saláriozinho dele toda semana. E, claro, te vejo na monitoria. Tchau, tchau!